irmãos, estamos de volta aqui para mais um culto. Hoje eu estou utilizando os espaços aqui da Igreja Metodista de Taguatinga Sul, que também teremos o apoio dos irmãos aqui no nosso louvor, para que a gente possa ter uma variação na maneira de louvar a Deus, de expressar o nosso louvor a Deus. Nós teremos a participação dos nossos irmãos e nós também estaremos participando com eles. Oremos. Querido Deus, te damos graças por esse momento maravilhoso na Tua presença. Peço a Deus que o Senhor se manifeste com a Tua glória, trazendo assim paz, alegria, esperança e vida a todos que estão participando desse culto nesse momento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir o nosso inário na antífona 35, o louvor universal. Nós vamos fazer a leitura de uma forma que todos possam participar. Eu vou fazer a primeira leitura e a Cássia vai ler a segunda com vocês, tá bem? Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto. Para que se conheça na terra o teu caminho, em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém. Vamos louvar ao Senhor? Você pode acompanhar o cântico e participar dele. A letra, como sempre, será colocada à tela para que todos possam participar de uma maneira mais intensa. Vamos louvar ao Senhor. Vamos, nesse momento, fazer a oração de confissão. É muito importante fazermos isso sempre, porque nos remete à nossa estrutura humana pecaminosa e também à necessidade de termos Deus, porque sem Deus nada podemos fazer, nada temos de garantido e sem Deus nós não temos o perdão. É importante nós lembrarmos dessa dependência.
porque quando nós nos distanciamos da prática da confissão, isso significa que nós vamos perdendo a consciência do nosso pecado e a necessidade de buscar o perdão em Deus. E assim nós vamos sempre andando por conta própria, a gente vai se acostumando a uma vida espiritual vazia, sem compromisso, sem espiritualidade, sem sensibilidade. A confissão, ela está sempre renovando a necessidade de Deus em nossa vida. Vamos confessar. Amado Deus, diante de Ti colocamos nossas vidas, confessamos os nossos pecados, ainda mais hoje, Senhor, que é um culto de ceia e precisamos muito, Senhor, recorrermos a Ti, porque sem o Senhor nós não teríamos nada, nós nem existiríamos, e sem o Senhor nós não teríamos a tão grande salvação, e sem o Senhor nós não teríamos o perdão. Abençoa-nos, ó Pai, mais uma vez com essa graça maravilhosa que tira de nós toda a condenação. Pedimos, ó Pai, que o Senhor venha sensibilizar os nossos corações para a consciência do pecado e, acima de tudo, para a consciência de buscarmos a Ti, para sermos perdoados. Oramos em nome de Jesus. Amém. Peço ao Senhor para sondar o seu coração nesta noite. Peço ao Senhor para te usar poderosamente nas mãos dele. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta meu coração.
Como é bom louvarmos o Senhor. Neste momento, nós separamos um pedaço do culto para uma outra forma de louvor a Deus, que é a entrega dos dízimos e das ofertas. Nós colocamos aí o número da conta da igreja e talvez você gostaria de fazer a transferência agora, para estar no momento interativo com o culto. Mas, se não for assim o seu caso, e você quer esses dados para fazer a transferência depois, o que você pode fazer? Quando terminar o culto, esse vídeo ficará aqui no canal. Aliás, eu peço que você se inscreva aqui embaixo no vídeo, porque isso ajuda o canal a crescer, ajuda a chegar a outras pessoas. E se também você quiser, compartilhe e manda para as pessoas. Bom, mas esse vídeo ficará aqui nesse canal e você pode revê-lo. E então você tem a opção de voltar a ver o culto e exatamente nesse ponto, chegar nesse ponto aqui onde está a conta e pausar o vídeo. E com calma você vai poder ver o CNPJ, o número da conta, o número da agência, tá bem? Ok, vamos agora consagrar os dízimos. Se você tem a intenção de fazê-lo agora, a transferência agora, ou se você está com o seu envelope aí, ou uma anotação, ou se você está guardando no coração para fazer essa semana a entrega do seu dízimo e sua oferta, vamos consagrar agora. Esse é um período. Se você vai fazer agora, a consagração instantânea. Se é na semana, já estamos antecipando. Oremos. Querido Deus, consagramos os dízimos e as ofertas que o teu povo traz a ti, entrega a ti. E o teu povo tem a consciência, Senhor, que o faz porque tudo vem do Senhor. E tenha consciência também, Senhor, que é com esses recursos que a missão se movimenta. Todas as igrejas que prosperaram, que construíram, que ajudaram missionários, que foram implantadas em algum país, em algum lugar, foi por causa desse tipo de postura de contribuição amorosa e obediente e por causa dessa visão missionária. E nós estamos continuando, Senhor Deus, essa visão e te agradecemos porque aprendemos a colaborar. Aquilo que o Senhor deu foi muito maior do que aquilo que estamos dando, mas também sabemos que estamos participando do teu reino. Com essas contribuições, Senhor Deus, é uma forma efetiva de nós participarmos, Senhor Deus, da construção do teu reino. Oramos e consagramos e pedimos a prosperidade, não apenas financeira, mas a prosperidade de saúde, de paz, de alegria no lar de cada um, na vida, na família de cada um, enquanto nós não estivermos mais aqui nesse mundo. Que o Senhor continue abençoando os nossos descendentes. Oramos em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, louvemos ao Senhor com mais uma canção. Glória a Deus, cantemos com alegria a música Jesus, Filho de Deus. Amém. Deixou os céus para mim.
Vamos ler o texto da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 23 em diante. É o texto da ceia do Senhor. Você pode acompanhar na tela como estamos habituados a fazer. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Quando Paulo escreveu aos irmãos que estavam em Coríntios, o grande objetivo dele era dar as primeiras orientações acerca da ceia. Havia muita tentativa de entender o que significava participar da mesa do Senhor. Algumas pessoas faziam banquetes apenas como sendo uma festa religiosa, sem entender que o grande objetivo não era apenas comemorar a grande vitória de Jesus na cruz, mas também era saber a origem da nossa salvação. É muito importante quando nós temos um conhecimento mais ajustado dos valores espirituais. Isso diz respeito não apenas à ceia, mas a tudo. Todas as vezes que nós temos algum conhecimento distorcido ou adulterado da Bíblia, ou que nos passaram assim, ou que nós desenvolvemos, isso obviamente trava toda a bênção de Deus que aquele texto poderia nos trazer, porque Deus está comprometido com a sua palavra. Vocês vão de lembrar de um momento em que Jesus estava andando com os discípulos e encontraram um homem e disseram: Jesus, quem foi que pecou? Foi esse homem ou foram seus pais para que ele nascesse cego? Jesus disse o seguinte: não foi nenhum nem outro. Isso aqui aconteceu para a glória de Deus. Então, os discípulos tinham na sua mente um entendimento deturpado e eles estavam certos de que aquele homem tinha pecado ou seus pais para que ele nascesse cego. Estavam completamente equivocados. Eles só não sabiam qual era a razão da maldição, se por causa dele próprio ou por causa dos seus pais, mas eles achavam que era maldição. E Jesus então tirou esse imaginário da cabeça deles, dizendo: nenhum nem outro. Porque é somente a palavra de Deus que traz para nós o esclarecimento para as nossas vidas. Quantas pessoas já carregaram marcas de maldições que nunca tiveram, de maldições que elas achavam que tinham, viveram com esse peso, viveram pesadas com essa carga, mas não era isso, não precisava disso. Nós podemos lembrar, por exemplo, das mulheres que eram estéreis e se diziam que quem era estéril é porque eram amaldiçoadas. E isso não é verdade também? Se não tivermos o conhecimento da palavra de Deus ajustado, as pessoas caminham em várias direções e cada um vai ter a sua interpretação. Então, o apóstolo Paulo estava trazendo para a igreja de Coríntios, e certamente o fez para outros também. Então, observem vocês como era necessário o apóstolo Paulo trazer esclarecimentos para o povo de Deus, para a igreja que estava iniciando, uma vez que ela tinha como uma folha em branco que precisava escrever nela a sua história, a sua doutrina, os seus dogmas, as orientações para poder sobreviver como uma igreja pura, uma igreja realmente cristã. Mediante essas primeiras colocações, eu venho trazer aqui para vocês, queridos, que nós também podemos ter os nossos equívocos e precisamos também ter alguém que nos oriente. Sem a orientação da Bíblia, sem a orientação da palavra de Deus, ajustada àquilo que realmente o Senhor quer que nós aprendamos, nós vamos seguir
por vários caminhos também. Um vai pensar de um jeito, outro vai pensar de outra forma, e isso prejudica a unidade da igreja. O apóstolo Paulo sabia que as pessoas distorciam, e tinha um momento, inclusive, em que as pessoas levavam suas comidas, e quem era mais rico levava melhores alimentos, e participavam com aquela alimentação mais saborosa, mais requintada, enquanto os pobres participavam com uma alimentação mais simples. Não havia unidade na casa de Deus. Então, aquela deturpação, às vezes até não intencional, apenas porque o imaginário das pessoas foi gerando algumas percepções espirituais, acabou levando à fragmentação daquilo que era para ser a unidade da igreja. Então, mediante isso, eu quero colocar para você que nós podemos sim buscar na palavra de Deus a consolidação da verdade, para que nós possamos viver ajustados àquilo que Deus quer que vivamos. Diante desse cenário que eu estou falando de fragmentação, tem pessoas que pensam que por causa dos pecados que ela cometeu na vida, que agora ela está condenada, e é por causa disso que todos os males estão acontecendo a ela, que pensa que ela é uma pessoa derrotada por causa dos problemas que ela vive. Se não tiver alguém que lhe ajude, ela vai continuar pensando assim, ela vai continuar com essa prática. Tem pessoas que carregam um peso porque elas não conseguiram desenvolver o ministério que Deus colocou na sua vida. E tem pessoas que também se sentem travadas e não conseguem desenvolver absolutamente nada, nem na vida espiritual, ministerial, nem na sua própria vida pessoal, nem nos seus relacionamentos, nem na sua profissão, em lugar nenhum. Por quê? Porque são pessoas que têm um entendimento travado, um entendimento que está desalinhado com a orientação da palavra de Deus. A mesma preocupação que Paulo tinha de orientar as pessoas a respeito da ceia do Senhor, é uma preocupação que nós temos que ter para com todos os assuntos da casa de Deus. E eu trago a você aqui, meu irmão, minha irmã, que está me ouvindo, olha, a ceia do Senhor nivela todas as pessoas, e por aí nós temos um entendimento de todo o percurso da vida, de todos os setores da nossa vida. Ora, se a ceia do Senhor, sendo o top da nossa celebração, já alinha as pessoas, imagina as demais coisas. Nós somos amados pelo Senhor igualmente. Nós temos a compreensão do Senhor para com as nossas necessidades, para com as nossas fraquezas igualmente. Nós temos, queridos irmãos, vários problemas que a vida nos trouxe, e por causa disso nós também geramos outros problemas. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Fomos atingidos por algum mal e causamos outros males por causa do primeiro mal que chegou até nós. E a nossa vida vai criando um histórico de problemas, um histórico de grandes confusões, de situações que nós gostaríamos de escrever diferente se pudéssemos. Se fosse possível, nós faríamos a reescrita da nossa trajetória, mas isso não é possível. Por isso nós temos a Bíblia, a palavra de Deus, para nos ajustar, nos colocar no foco, nos colocar no devido lugar. Os apóstolos sempre tiveram essa preocupação de colocar tudo no seu devido lugar. E eu quero encorajar você, meu irmão, a pensar comigo sobre a ceia, que ela cria esse nivelamento diante de Deus. Em primeiro lugar, a ceia do Senhor remonta ao amor de Deus. Foi por causa do amor de Deus que nós temos a tão grande salvação. Então, o amor de Deus é o que move a tua vida, é o que te conduz para o céu. Não são os teus méritos, é o amor de Deus. É o amor de Deus que faz com que você seja aceito. É o amor de Deus que te permite, e permite a mim também,
participarmos da mesa do Senhor. Não são nossos méritos, não são nossas condições, não. Então, é importante nós lembrarmos disso, que não tem homem nenhum na face da terra, em época nenhuma, que mereceu a salvação. Nenhum. A ceia do Senhor traz para nós esse entendimento. Ninguém merece. Se temos, é pela graça de Deus. Se temos, é por causa do amor de Deus. A segunda grande verdade que a ceia traz para nós e nos ajusta, nos enquadra, nos coloca no seu devido lugar, é que houve toda uma mobilização celestial. Nada aconteceu ao acaso. Nada aconteceu sem uma preparação. Nada aconteceu sem uma intenção. Nada. O que nós podemos observar quando Jesus diz o seguinte: ninguém que vai construir uma casa o faz sem antes planejar. O planejamento da salvação veio lá da eternidade, antes até de existirmos. Jesus já estava sabendo, antes até mesmo da criação, que ele seria o nosso Salvador, que ele teria que intervir na história, ele teria que intervir a nosso favor. Havia toda uma preparação. O Senhor sabia que em algum momento nós iríamos cair. Houve essa preparação, houve uma elaboração. Agora eu quero te dizer algo para você guardar no seu coração. Se a ceia já estava preparada, o motivo da ceia já estava preparado, você, quando foi criado, já estava preparado também. A Bíblia diz no Salmo 139 que o Senhor já nos conhecia mesmo quando a matéria ainda era informe. E os nossos dias já foram contados lá atrás. O Senhor já tinha feito a conta de quantos anos nós iríamos viver. Quantos anos, quantos meses, quantos dias, quantas horas, minutos e segundos. Ele já sabe. Já sabia e já sabe. Então, meu querido, você é um projeto de Deus. O Senhor te elaborou. Agora pense comigo. Você foi elaborado para uma vida de derrota? Você foi criado para ser um perdedor? Você foi gerado para trazer vergonha à causa de Deus, ao Criador? Não. A ceia do Senhor é um grande sinal de que o Senhor não quer perder absolutamente nada daquilo que Ele criou. Se não existisse a ceia do Senhor para nos mostrar, nos fazer lembrar do resgate da criatura de Deus, dos filhos de Deus, se não tivéssemos a ceia do Senhor para nos lembrar disso, nós iríamos achar que nós entramos de ladeira abaixo e não havia mais resgate, não haveria mais salvação, não haveria mais redenção. O apóstolo Paulo mesmo disse o seguinte: nós estávamos condenados nos nossos delitos de pecados, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O Filho veio para nos trazer uma nova vida. É porque o Senhor não abriu mão de nós, daquilo que Ele planejou para a nossa vida, daquilo que Ele planejou para você. A ceia do Senhor remonta o amor de Deus, mas remonta também uma grande elaboração, um grande projeto de resgate, missão resgate. A ceia do Senhor traz para nós esse simbolismo, esse entendimento espiritual. E em terceiro lugar, a ceia do Senhor, queridos, traz para nós a visão do futuro. Olhamos para trás, lembramos de que fomos criados à imagem e semelhança, mas pecamos. Depois Jesus veio e nos recolocou diante do Senhor, nos recolocou no coração do Pai. Mas para quê? Para que agora nós tivéssemos a esperança da vida eterna. Então, ao participar da ceia, lembre que há um grande processo de amor. Isso quer dizer, eu faço aqui uma síntese da mensagem, isso quer dizer, queridos, que não é pelo seu merecimento. Não carregue fardo, não carregue culpa, não carregue peso. O próprio Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, eu vou aliviar vocês. Então, não carregue nenhum peso na sua vida. Segundo lugar, lembre que houve toda uma elaboração, todo um projeto, que o Senhor não quis perder esse projeto.
O Senhor não quer perder você. O Senhor está interessado em você. Temos que nos ajustar a essa teologia que nos dá esperança, que nos dá fôlego, que nos coloca no lugar central no coração de Deus. Em terceiro lugar, nós temos a esperança ao participarmos da ceia. A Bíblia diz que um dia nós vamos participar da mesa do Cordeiro, das bodas do Cordeiro, que é a mesa dos vencedores. Então, nós estamos olhando para frente. Nós não ficamos fixados apenas no problema que estamos vivendo agora. Não, querido. Quando você estiver passando por lutas, lembre que essa luta vai passar. Esse problema vai passar. E por mais que você tenha o melhor da vida, não se sinta apegado a isso a ponto de achar que é o que você precisa e que nada de melhor vai acontecer. Não, o que nós temos pela frente é muito melhor. Se o Senhor foi capaz de promover uma vida para nós, que nos apegamos a ela, que gostamos e aprovamos a ela, apesar da nossa estrutura frágil, nós estamos satisfeitos com essa vida, imagine o que o Senhor pode fazer e o que Ele já está fazendo. Vamos orar. Senhor Deus, pedimos a Tua bênção na vida de cada um, que o Senhor venha sustentar, porque a ceia do Senhor é o momento que a gente percebe como nós precisamos, Senhor Deus, desse ajuste para que as coisas possam dar certo. E nós sabemos que foi o Senhor que preparou todas as coisas para nós. Abençoe o Teu povo, Pai, porque muitas vezes nós estamos por conta do nosso entendimento, das nossas interpretações, e nós ficamos tristes porque nem sempre o que temos entendimento é aquilo que realmente é. Foi por isso que Jesus veio e orientou todas as coisas, foi por isso que os apóstolos tiveram a paciência de explicar tudo, e nós estamos entendendo, Senhor, que a ceia é um ajustamento do entendimento daquilo que Deus tem preparado para nós. Abençoa o Teu povo, Senhor, para que possamos entender que é o amor de Deus, não são as nossas competências, que também é um grande projeto de Deus que foi elaborado para o nosso bem e que esse projeto ele tem tudo para ser executado. E nós também oramos, Pai, aqui, pedindo que o Senhor sustente a nossa fé na esperança da vida eterna. Pedimos que o Senhor abençoe a cada um, no nome de Jesus, Senhor. E agora, queridos, nós vamos participar da ceia do Senhor e vamos encerrar esse culto. Muito bem, queridos, eu estou aqui com o elemento da ceia, creio que você também está preparado aí, nós vamos participar. Jesus disse assim: comei desse pão em memória de mim, e depois ele disse: tomai desse cálice também em memória de mim. Quanto ao pão, ele lembrava a igreja da sua carne, e quanto ao cálice, ele lembrava do seu sangue. E ele disse: fazer isso em memória de mim. Participar da mesa do Senhor é uma grande bênção. Faça isso agora, eu farei aqui. Querido Deus, nós participamos aqui dessa ceia. Te damos graças, Senhor, pelo privilégio de podermos participar da Tua ceia em tantos lugares. O Senhor é onisciente, é onipotente, mas também é onipresente, está em todos os lugares onde o Seu povo se reúne. E nesse momento o Senhor está conosco. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo. E esse ato, Senhor Deus, de celebração, esse ato memorial que nós participamos em obediência, é porque nós cremos, ó Deus, que realmente Ele é importante. Nós reajustamos o nosso entendimento de que dependemos do Senhor e que ainda bem que dependemos do Senhor, porque o Senhor pode cuidar de nós.
Nós lembramos que tudo foi elaborado por amor, então não precisamos ficar preocupados por aquilo que não conseguimos fazer, porque foi o Senhor que fez. Nós podemos ficar tranquilos que fazemos parte de um grande projeto de Deus. Abençoe o lar de cada um, abençoe a família de cada um, onde quer que esteja um familiar, esteja ali a tua graça. E podemos olhar para a frente com esperança, porque o Senhor está abrindo o caminho para nós, o Senhor prepara tudo para nós. Nós oramos, Senhor, pedimos que o Senhor aceite esse momento aqui na tua presença, todo esse culto que realizamos. Oramos em nome de Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo permaneçam com o teu povo em todos os lugares e para todo sempre. Amém. Até a próxima semana. Um grande abraço.